Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a apostila número 2 e ela acaba dando uma continuidade a alguns temas que nós vimos ali na apostila 1, né? Hoje nós vamos trabalhar a ideia de olhar para dentro e para fora. Bom, primeiro, antes de iniciarmos isso, nós vamos fazer uma retomadinha ali daquilo que nós vimos lá na apostila 1, sobre a questão do ver e do olhar, né? Maneiras que nós percebemos a nossa realidade, né? Primeiramente, nós vamos perceber e vamos ver a realidade. A partir do momento que nós vemos, nós conseguimos estabelecer um olhar, né? E lembrando, o ver, ele tá relacionado mais a uma descrição, e o olhar é quando você vai buscar fazer uma reflexão sobre aquilo que você vê. Ou seja, você vai buscar pensar sobre aquilo que você vê. Eu dei um exemplo na aula anterior, né, de que muitas vezes quando você vê uma pessoa morando na rua, consequentemente você já lança um olhar para aquela situação, né? Você se pergunta por que aquela pessoa deve estar lá, né? Você muitas vezes reflete sobre a sua condição e agradece, né, de ter uma casa, de ter paz, de ter toda uma condição aí de conforto, né? Então, isso é estabelecer um olhar para uma determinada situação. Hoje, nós vamos trabalhar dois pontos. A questão do olhar para dentro e para fora, e a questão de como muitas vezes a palavra olhar, ela vai além simplesmente do sentido da visão. Então, olhar para dentro e para fora. Quando eu falo esse olhar para dentro e para fora, é o pensar literalmente em relação àquilo que eu vejo, fazer reflexões sobre o que eu vejo. E quando eu falo olhar para dentro, seria fazer reflexões ao meu respeito, né? Ou seja, pensar sobre os meus posicionamentos, pensar sobre aquilo que eu faço, pensar sobre as minhas decisões. Porque quando você tem esse hábito de fazer uma reflexão pessoal, ou seja, como a apostila coloca, olhar para dentro de si, a possibilidade de você cometer atos equivocados, ela é bem menor, né? Você não vai agir por impulso, você vai sempre pensar antes de fazer algo. Você vai pensar antes nas consequências que você pode ter se você fizer aquilo. Então, mais do que filosófico, o olhar para dentro, ele pode te fazer errar menos, ele vai te trazer uma série de benefícios, né? Você não vai agir por impulso, você não vai agir de forma repentina, você sempre vai pensar sobre, você vai verificar todas as possibilidades, todas as consequências que aquilo pode te trazer. Então, esse é o olhar para dentro de si, é você refletir. Eu vou dar um exemplo. Eu dou uma aula que eu considero boa, mas eu não teve uma interação com a turma, né? A turma não participou. Quando eu chego em casa, eu faço essa reflexão, eu penso nas possibilidades. Poxa, por que a turma não interagiu comigo? Daí eu tento olhar, refazer todo o caminho que eu tive com aquela aula. Aí é óbvio, né? Eu tenho a oportunidade como professor de perguntar para os alunos, galera, o que aconteceu na aula anterior? Estava boa, não estava boa? A minha percepção foi que vocês não estavam à vontade, né? E aí eu fiz uma reflexão, comecei a pensar sobre o que eu poderia ter cometido, e aí nós estabelecemos um diálogo, mas tudo parte de uma reflexão, né? O que eu estou fazendo, será que está bom? Se está bom, será que eu posso melhorar? Se já está melhorando, será que eu posso tornar melhor ainda? Então, tudo isso passa por esse olhar para dentro. E o olhar para fora é aquilo que nós já vimos, né? É você tentar estabelecer questionamentos em relação ao que você vê, as situações que estão ao seu entorno, né? Nós vivemos um tempo de crise e nós temos que aproveitar essa crise para pensarmos mais, né? Para refletirmos sobre determinadas situações. Esse é um momento que nós temos que tirar vantagem desse tempo a mais que nós temos para pensar. Seja
externamente, ou seja, internamente, né? A apostila vai dar um exemplo da janela, né? Por quê? Porque através da janela você pode olhar para dentro de algo ou para fora de algo. Então, se vocês pegarem e olharem a janela da sua casa e verificarem o que tem fora, você vai ter uma visão, vai ter um olhar. Se você sair para fora da sua casa e olhar da janela para dentro da casa, você vai ter uma outra visão. E nós, como seres humanos, assim, nós temos essa janela, né? Nós poderíamos dar, que inicialmente são os nossos olhos, nós vemos além deles, e a filosofia nos mostra que nós podemos também ver de uma maneira interna. E o outro ponto que a apostila destaca está relacionado à maneira como a palavra olho e olhar é utilizado. Muitas vezes elas acabam representando situações que estão indo além da visão, né? Por exemplo, olha que música bacana. Você está ouvindo uma música e aí você vai falar para o colega, olha que música bacana, ou olha, eu adoro a sua música. Olha aqui. Esse olha aqui não é para a pessoa olhar você, é porque você está chamando a atenção dela, né? Ou olha que comida saborosa, né? Porque muitas vezes nós conhecemos aquela expressão comer com os olhos, né? Alguém que já viu aquele programa MasterChef ou qualquer outro programa aí de culinária, vai perceber o quê? Que na gastronomia a apresentação ela tem um papel fundamental dentro da construção de um prato. Por quê? Porque as pessoas literalmente elas comem com os olhos. A parte estética do prato muitas vezes torna ele mais saboroso. Ou às vezes torna ele muito mais saboroso do que é. Então isso é o comer com os olhos, né? Ter o olho maior que a barriga. O que isso significa? Ter o olho maior que a barriga, né? Geralmente é uma frase que nossas mães, nossas avós atribuem quando nós comemos mais do que nós deveríamos, e aí nós passamos mal, e aí nós temos que ouvir aquele sermão com razão, né? Viu? Comeu, tem o olho maior que a barriga, agora está aí passando mal. Então, essa é uma outra função da palavra olhar. Ver com as mãos, essa aí é campeã, né? Geralmente, quando nós somos mais jovens, não basta simplesmente você ver com o olho ou com a mão, você vai falar que vê com os dois. Então, a palavra aí, nós percebemos que ela tem uma amplitude muito maior do que simplesmente estar relacionado ao sentido da visão. Então, nós temos que nos ater a todas essas possibilidades, né? Reflexivas e práticas, né? Essa questão da maneira que eu estou colocando aqui sobre as possibilidades da palavra olho e olhar serem utilizadas de uma forma que vão além do sentido da visão, ela tem um caráter mais prático, né? Não é um caráter reflexivo. Isso nos ajuda ao quê? A entender melhor uma situação e também melhorar a nossa argumentação. E, como nós vimos anteriormente, a questão do olhar. Aí é uma questão estritamente filosófica, estritamente reflexiva, né? No qual nós vamos buscar ir além daquilo que nós estamos simplesmente vendo. Nós vamos estabelecer críticas, nós vamos estabelecer pensamentos sobre determinada situação ou sobre nós mesmos, que é o caso do olhar interior, no qual nós vamos refletir sobre o nosso comportamento, sobre os nossos posicionamentos, sobre aquilo que nós fazemos. E aí, muitas vezes, vale a pena você compartilhar essas experiências. Sabe, pessoal, eu tive pensando e eu gostaria de pedir desculpa sobre uma determinada situação que eu tive. Ou, pessoal, eu tive pensando, será que nós poderíamos fazer o que para melhorarmos as nossas aulas? E vocês podem fazer, tá, galera? Vocês podem me mandar mensagens lá na Agenda Edu com sugestões, com críticas. Os pais também eles têm essa liberdade de enviar críticas, de enviar sugestões, para que nós possamos melhorar ainda mais nesse momento tão difícil, né? Nós temos a tecnologia a nosso favor, mas nós podemos sempre tentar melhorar o nosso desempenho, tentar tornar
os nossos encontros mais agradáveis. Beleza? Eu conto com vocês. Vou deixar um exercício para que vocês possam fazer, me enviar as respostas na Agenda Edu no campo mensagens. Obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa semana. Até!